Olá, minha saudação a todos e a todas. Este é mais um Caleidoscópio Jurídico, falando desse momento, no nosso giro de notícias, das principais manchetes que foram estándares, que geraram muitas discussões na semana. A primeira é um julgamento inconcluso, que vamos falar ainda muito nele, que é a discriminação da maconha. Mas por que a descriminalização da maconha? A descriminalização da maconha não é apenas uma política pública, é um meio de enfrentar os traficantes, de definir e diferenciar quem é usuário e quem é traficante, tratando-os de forma obviamente desigual. Então, a tese é a declaração da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas. O que vai variar é a quantidade, que alguns ministros dizem que pode ser 25 a 60 gramas. O artigo 28 da lei antidrogas diz o quê? Que adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização, em desacordo com a determinação legal. Desta forma, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 28, os usuários vão ter este seu uso, e não é tráfico, diferencia-se novamente o que é traficante de usuário, vão poder utilizar dessa droga, ainda não se sabe, o julgamento não terminou, se será todas as drogas ou apenas maconha. Se for só maconha, vai também necessitar de saber qual é o referencial, para que eles possam usar, para que eles possam fazer, para que eles possam tentar minorar o seu vício. Veja, é uma contradição? Não. Se legaliza para que não haja o clamor do proibido ser permitido, para que o proibido não se chame e que para que políticas públicas possam fazer com que esse uso seja diminuído ou seja feito de forma a não estragar a coletividade. Porque o grande problema é a violência que gera desse tráfico de drogas. O julgamento está 5-1, teve o voto controverso do ministro Rolim, nesse caso, ele foi contra a discriminação, mas nesse voto ele disse também que não haveria problemas em se liberasse para uso que não seja de traficante para uso do pessoal. Então vejam que é um assunto bastante polêmico que devemos analisar com bastante cuidado para que essa política pública seja mais eficiente. Uma outra notícia que chamou a atenção de todos foi a equiparação pelo STF de crimes contra a honra como a pessoas do grupo LGBTQI+, como crime de injúria racial. Já desde de um julgamento que ocorreu lá nos idos dos anos 2000, que um crime contra a opção, condição sexual, identidade de gênero, é traduzido, é transcrito como um crime de racismo. Só que havia uma omissão, só que havia uma lacuna para explicar o quê? Para explicar, para dizer que aqueles que assentissem em crimes contra a honra, com discriminação, a identidade de gênero ou opção sexual, também seria um crime de injúria racial. O crime normal de um atentado já seria um crime racial, equiparado a racial, e o crime contra a honra não tinha essa normatização. Achamos que houve um avanço. As minorias no Brasil têm que ser protegidas, os discursos de ódio, essas fake news, elas têm que ter seus parâmetros. Então, teremos que restringir a questão, principalmente, da liberdade de expressão, que a liberdade de expressão não rima com o discurso de ódio. E, por último, o STF valida a implementação do juiz de garantias. Por 10-1, a Corte decidiu que é constitucional a matéria que foi trazida no pacote anticrime e que teria o prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais de 12 meses para implementação. O que seria esse juízo de garantia? O juízo de garantia seria que toda persecução penal, todo o inquérito processual, bem como todas aquelas medidas cautelatórias durante o processo, ficaria em encargo deste juiz. Então, haveria uma dualidade de juízes, uma para a instrução até o recebimento da denúncia e outro para o processo penal propriamente dito. Isso para quê? Para garantir que os direitos fundamentais do cidadão sejam assegurados.
para impedir arbitrariedades, para impedir todos aqueles acharques que ficaram muito nítidos na questão da Lava Jato. A questão é uma questão complexa. Por que complexa? Porque, veja, nós não teríamos um custo de transação exacerbado ao implantar essa matéria? Essa implementação não seria tão cara, não iria gerar uma maior duração do processo. Nós teríamos para implementar nos quase 5.600 municípios todas essas ações. Então vejam que são questões que são extremamente pesarosas, são extremamente complexas. Nós temos que ter uma estrutura para fazer. E essa estrutura, pensa-se que no prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, seria um tempo factível para que os estados pudessem fazer isso. Essas foram os giros de notícias dessa semana. Vamos agora para a nossa entrevista. Muito obrigado a todos e a todas. Hoje nós temos a grande honra de receber o ilustre advogado, o professor, o mestre, o procurador do Estado, o cidadão Ofir Cavalcante. Mas vamos a um pequeno currículo de Ofir. Ofir Figueiras Cavalcante é um advogado do Pará, que foi aprovado muito jovem como consultor da Câmara Municipal de Belém. Depois, também por concurso público, foi aprovado para procurador do Estado do Pará e também para professor da Universidade do Pará. Ele é mestre em Direito, também pela Universidade do Pará, tem um livro, A Terceirização das Relações Laborais. Ofir foi presidente do Conselho Federal da OAB de 2010 a 2013, cujo cargo também, lá nos anos 90, foi ocupado pelo seu pai. Veja que o serviço à OAB, a função de servir a advocacia está no seu DNA. Ofir é um advogado nato, nasceu para isso. Então, sem mais delongas, vamos dar a palavra para Ofir. Ofir, é com grande prazer que aqui a equipe do ICL, do Caleidoscópio Jurídico, lhe recebe com muito orgulho. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Meu querido Valber Agra, você sabe da admiração, carinho e respeito que tenho por advogado, como advogado, e agora também, né, à frente do Caleidoscópio Jurídico, que é assim, uma oportunidade que nós que fazemos o dia a dia da advocacia temos para conversar um pouco com a sociedade e desmistificar, de certa forma, essa cara de sisudez que a advocacia tem, muitas vezes, de coisa muito fechada, aquele linguajar muito hermético. O que a gente precisa, efetivamente, é levar essa mensagem e mostrar para a sociedade a importância da advocacia no Estado democrático de direito. Vamos começar com a provocação. A advocacia é uma das profissões. E a Constituição Cidadã de 1988 foi pródiga em relação à advocacia. Isso tem a ver com nossa luta em defesa da democracia. A advocacia foi tão bem aquinhoada na Constituição de 88. Por quê? Quais seriam as raízes históricas disso, Ofir? Bem, Valber, eu penso que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre teve um papel muito importante na consolidação da democracia do país. A Ordem lutou pelas diretas já, a Ordem foi contra o fechamento, né, da legislação no momento de ditadura militar deste país, ombreou-se a sociedade para lutar pelo primeiro impeachment de um presidente da República. Enfim, a Ordem tem toda uma tradição de luta na defesa dos direitos humanos, da sociedade de um modo geral. E não se pode falar em democracia, não se pode falar em cidadania sem as liberdades individuais e coletivas. E quem faz a defesa das liberdades individuais e coletivas somos nós, advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil, para além de defender a classe dos advogados, ela também tem um compromisso histórico, né, que foi reconhecido pela Constituição Federal, de defesa da sociedade. É a única instituição da sociedade civil que pode manejar perante o Supremo Tribunal Federal ações diretas de inconstitucionalidade, fazer o controle concentrado.
e tem uma legitimidade universal. Qualquer lei, a Ordem dos Advogados do Brasil pode, a partir de um estudo feito internamente, arguir a inconstitucionalidade dela perante o Supremo Tribunal Federal. Isso tem um significado muito grande na democracia. Perfeito. A ordem não luta apenas pela categoria dos advogados. A ordem luta pelo coletivo. Isso é uma questão muito interessante. Mas no Brasil, numa sociedade onde nós não temos, infelizmente, organizações sociais consolidadas, organizações sociais fortes, OAB seria um oásis diante desse deserto de falta de representação da sociedade? A OAB não seria também um vínculo com os outros setores da sociedade que carecem dessa representação, Alfio? Eu não tenho dúvida, né? A ordem seria o grande representante, deve ser sempre o grande representante da sociedade que está órfã de instrumentos jurídicos para pleitear, né? Que não tem a sua voz ouvida, né, pelas autoridades, muitas vezes. A ordem é um canal entre a cidadania e o poder, através das suas manifestações, através das suas lutas em favor da sociedade, em favor de um país mais justo, mais fraterno, onde se diminua as desigualdades. Nós vivemos num país, infelizmente, em que as desigualdades sociais são muito grandes, e nós temos esse papel, enquanto advogados, enquanto órgãos de advogados do Brasil, de lutar para a diminuição dessas desigualdades. É bem certo que nós não temos poderes superiores, né, porque nós não somos Estado, mas nós temos a voz, nós temos a palavra, né, escrita e falada, que é a grande arma da advocacia, historicamente falando. Portanto, eu penso que a ordem tem sim esse compromisso com o Brasil, com a cidadania brasileira, de lutar para diminuir as desigualdades, lutar para que haja um país mais justo e mais fraterno. Os advogados, historicamente, principalmente na realidade brasileira, nós temos uma proximidade com o regime democrático. Regime democrático que quase só sobrava nos últimos acontecimentos dos anos recentes. Sem democracia, não há advocacia. Isso até rima, uma rima chula. Mas não existe advogado sem princípio democrático. Qual é essa relação que você faz da necessidade da democracia, da lei da advocacia, Ofi? Toda democracia se assenta, ou deve se assentar, nas liberdades, de um modo geral. As liberdades individuais, nossas enquanto cidadãos, etc., nossas liberdades coletivas, de nos associarmos, enfim, as liberdades são essenciais na democracia. É claro que toda liberdade, todo direito também tem a sua contrapartida, tem deveres. Mas a nossa posição de advogados, né, e o Supremo Tribunal Federal já declarou isso em vários julgados, né, sendo assim exemplar um julgado do ministro Celso de Mello, nesse sentido, de que a Ordem dos Advogados do Brasil, e mais especificamente os advogados que a integram, têm um papel de serem os grandes defensores dessas liberdades, das liberdades individuais, que estão no artigo 5º da Constituição. Nós somos os garantidores dessas liberdades perante o Estado, perante o Judiciário. Nós é que temos esse papel que nos foi concedido pela Constituição, para fazer essa defesa da democracia a partir das liberdades individuais e coletivas, para que elas possam ser exercidas na sua plenitude. Nós não podemos conceber que um cidadão seja impedido de se expressar, né, não tenha liberdade de expressão, que a imprensa seja calada. Enfim, nós precisamos cada vez mais de um país transparente, democrático, republicano, onde a coisa pública seja de todos e não só de alguns privilegiados para tanto. E, nesse sentido, o papel dos advogados é muito importante para fazer prevalecer esses direitos. Nos últimos acontecimentos, agora dessa quadra histórica tão perigosa, onde nós chegamos quase à beira do precipício, onde, diante desse dilema de civilização à barbárie, a Constituição, a defesa da Constituição saiu prevalecente, a democracia defensiva prevaleceu, a OAB exerceu esse mundo nos públicos, nós conseguimos preponderar, garantindo a civilização contra a barbárie. Esse dia do 8 de janeiro, um ato assim infame, onde os vândalos quiseram entrar e espinzinhar nossas instituições. Qual é o balanço que você faz de tudo isso e o papel da OAB nessa quadra histórica tão importante? Bem, primeiro, enquanto cidadão, enquanto um defensor da democracia, a gente repudia completamente as atitudes que foram adotadas no dia 8 de janeiro.
tentando solapar a nossa democracia, tentando, a partir de fake news, levar o povo brasileiro a uma compreensão diferente do que sempre se pontuou. Nós somos um país pacífico, uma população pacífica, as nossas revoluções todas foram feitas sem sangue, né, e sempre no diálogo, etc. Portanto, aquele tipo de atitude no dia 8 de janeiro, né, no sentido de diminuir os poderes da República, tem que ser efetivamente rechaçado, como de fato foi, tem que ser punido, como de fato está sendo, mas a gente fica com uma lição de que nós não podemos, né, sem pensar no todo, sem pensar na coletividade, achar que temos mais direitos do que outros, como aquelas pessoas achavam que tinham e fizeram o que fizeram. Portanto, a gente, concluindo essa parte, repudia veementemente. Eu tenho, acho que, uma convicção de que a ordem exerceu, sim, um papel pretérito, historicamente, primeiro na questão do combate à Covid, enfim, foi a entidade que mais acionou o Supremo Tribunal Federal para que se mantivesse, né, rígidos controles, que a ciência prevalecesse sobre o achismo, sobre a charlatania, né, de receitas de remédios assim, ou assado, faça isso, enfim, ponha uma florzinha ou uma coisa no seu bolso que você vai melhorar, coisas assim extremamente sem sentido e totalmente divorciadas da ciência. Mas a ordem se manteve nesse papel, foi o Supremo Tribunal Federal, para que as vacinas fossem aplicadas em todos, enfim, exerceu o papel que a sociedade espera da Ordem dos Advogados do Brasil. E isso, evidentemente, tem sempre um preço, né? Mas a ordem não um preço da perseguição, né, por parte daqueles que estão detendo momentaneamente o poder, né, tentando diminuir a nossa importância, tentando diminuir direitos que a advocacia brasileira alcançou historicamente. E as pessoas muitas vezes esquecem, Valber, que o advogado defende a todos. Defende aquele injustiçado, defende aquele que, mesmo sendo um criminoso, tem direito de defesa, e as pessoas que estão no poder hoje, certamente, ou que estiveram no poder, certamente estão precisando hoje de advogados. As pessoas que foram presas, as pessoas que estão aí a responder processos, etc., precisam de advogados. E calar o advogado é calar os direitos do cidadão das suas liberdades. Portanto, a advocacia, né, nessa quadra, exerceu e exerce um grande papel. A nossa entidade também repudiou e se solidarizou com todo o país e com todas as instituições públicas, né, da justiça, do executivo, do legislativo, quanto à barbárie que se instalou em Brasília no dia 8 de janeiro. E penso que até hoje a ordem continua a vigiar, né, e muito importante, né, a defender o direito daqueles que fizeram isso de se defenderem. Isso é o que é mais importante e assim, emblemático no nosso papel. Perfeito. Numa sociedade cada vez mais maniqueísta, do certo ou errado, de posições polarizadas, a ordem, defendendo o devido processo legal, inclusive para aqueles que pensam contra nós, inclusive dando o direito das garantias constitucionais, eu acho também, Alfio, concordo com você, que é o papel hoje do advogado. O advogado não é um feitor, o advogado não é um torquemado, o advogado é alguém que vai lutar pelas garantias individuais. Mas, Alfio, você, claro, evidentemente, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão das fake news. A fake news que nós passamos desapercebidos em 2018. A Justiça Eleitoral, o TSE, veio tomar a importância, somar a importância depois das eleições de 2018. Ninguém pensava que a fake news, mesmo com o resultado de Trump lá atrás, iria ser tão importante na realidade brasileira. As fake news hoje constituem realmente uma ameaça à democracia? Qual deve ser o papel da justiça? Qual deve ser o papel da OAB tentando evitar essas fake news? Qual é o seu overview acerca disso, Ofio? Bem, Valber, primeiro eu quero lhe parabenizar. Você foi um grande defensor, né, dessa rigidez democrática, da nossa Constituição, Obrigado. junto
ao Tribunal Superior Eleitoral, junto ao Supremo Tribunal Federal, patrocinando partidos políticos, enfim, no sentido de defender a nossa Constituição contra esses ataques, né, totalmente descabidos, infames, né, no tocante à questão de falsas notícias, da fake news, como a gente popularmente chama. As fake news são, sim, um motivo de preocupação para todos nós. Nós estamos vivendo hoje, mundialmente, né, uma proliferação de informações falsas, e que as pessoas acabam, por conveniência, por ignorância, enfim, acreditando sem checar essas notícias. Nós não podemos conceber que um WhatsApp que a gente recebe, uma mensagem do WhatsApp ou qualquer um das outras formas, né, seja mais importante do que a consulta à Constituição, do que seja mais importante ideias com pessoas responsáveis, etc. Hoje, infelizmente, estamos vivendo uma sociedade, né, que acredita mais numa notícia recebida pelo seu WhatsApp do que uma recebida através de uma imprensa séria, etc. E nós precisamos, através da educação, não vejo outro modo, outra forma, né, da gente trabalhar isso preventivamente para o futuro, mostrando aos nossos jovens a importância da comunicação, não tenho dúvida, a gente vive essa liberdade na rede mundial dos computadores, mas a gente precisa ter responsabilidade ao receber notícias, ao repassar notícias e dar, digamos assim, veracidade às notícias que recebemos. E o papel do Estado brasileiro deve ser, sim, de exercer uma fiscalização, não digo um controle, mas uma fiscalização sobre isso, cobrando dessas empresas que ganham muito para se manter nessa rede mundial de computadores, responsabilidade no tocante a uma fiscalização efetiva da internet no Brasil, no mundo inteiro. Portanto, quero crer que não há esse desvio da democracia quando o Estado brasileiro cobra dessas entidades, né, dessas empresas que, volto a repetir, privadas que ganham muito, nada contra ganharem muito, mas que também tem que ter uma responsabilidade social. E o papel da Ordem dos Advogados do Brasil é justamente de denunciar, é de levar a reflexão da sociedade, é de adotar medidas judiciais até para que se possa ter um país muito menos conflituoso, como estamos tendo hoje, maniqueísta, como estamos tendo hoje, né, onde se transforma aquilo que não é verdade em uma verdade inabalável. E a gente precisa, efetivamente, contestar isso. Mas, volto a repetir, a gente só vai ter, efetivamente, uma mudança disso, né, com o tempo em que a gente possa investir cada vez mais na educação do nosso povo. Perfeito, interessante é que o capital no Brasil ele tem os seus paradoxos. Ao mesmo tempo que ele prega a total abstinência de regulação do Estado, nenhum país faz isso, nem mesmo os Estados Unidos, ele cobra a intervenção do Estado ao seu favor, em incentivos, em benesses, em garantir nichos do mercado, em garantir alocações de recursos públicos para seus interesses, sem pensar em interesse da coletividade. Isso é a quadra do capitalismo brasileiro é interessante nesse sentido. Nós perdemos toda a possibilidade de projeto de país. Não se fala mais assim, vamos desenvolver uma indústria nacional, vamos criar empregos aqui. Não. Mesmo se os produtos forem da China, nós montamos aqui e ainda nós achamos que o empresariado é vender hambúrguer. Veja, uma empresa de hambúrguer ser hoje um dos capitais nacionais é algo que chama atenção, né? Você veja que a família Guinler, ela foi tradicional lá na década de 50 porque criou um porto, Porto de Santos. Ou seja, ela tinha um projeto de fecundar a nação com obras infraestruturais. Hoje nós não temos isso, é uma pena. Mas, Ofir, vamos voltar agora. Não quero mais falar de Ofir apenas como advogado. Vamos falar Ofir agora como professor da UFBA. A tua dissertação de mestrado foi sobre a terceirização das relações trabalhistas. Hoje, as terceirizações atingiram níveis inauditos, como, por exemplo, a uberização da mão de obra. A tua tese em relação a esses eventos agora
eu posso dizer que essa terceirização ela atingiu o ápice, mas também a terceirização rima com precarização ou não? A terceirização seria uma forma de garantir a autonomia e não de precarizar a mão de obra. Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Primeiro, Valber, eu queria situar historicamente o momento em que escrevi isso. Foi em 1996, quando a questão da mundialização dos mercados, né, da universalização do comércio, etc., começava a graçar no mundo, né, e o Brasil sentia os efeitos disso. Né, mas havia uma resistência por parte da legislação trabalhista. Eu sempre fui um advogado da área trabalhista. Eu lecionei na Universidade Federal do Pará, direito do trabalho, etc. Sempre fui um estudioso dessa área, né, embora advogasse muito mais para empresas do que para o trabalhador. Mas sempre tive uma visão crítica a respeito do papel de cada um, né, do trabalhador e das empresas, historicamente falando, né, desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. Em 96, então, eu vi que havia, né, uma visão equivocada sobre essas novas formas de trabalho. Né? É evidente que essa resistência ela tolhia demais, né, a possibilidade do empresário gerir o seu emprego, gerir o seu negócio. Pontuei naquele momento que era necessário se refletir a respeito de uma súmula que existia no Supremo Tribunal Federal, que consolidava a jurisprudência, que dizia que só poderia haver terceirização na atividade meio, não podendo haver na atividade fim. Então, você tinha a terceirização de limpeza e conservação, de vigilância, enfim, segurança, mas aquilo que a empresa produzia e teria que entregar ao mercado, né, não poderia haver essa terceirização, isso seria uma forma disfarçada de relação de emprego e teria que ser punido. Né, punido com a condenação da empresa que contratou a empresa de terceirização a assinar o contrato de trabalho, assinar a carteira de trabalho do trabalhador e garantir direitos a eles. Isso teve um debate muito interessante com os bancos, a parte de tecnologia da informação dos bancos, que logo no começo, na década de 80, de 90, se dizia que o banco era responsável porque contratava uma empresa de terceirização e a terceirização nessa área era uma atividade fim. Então, se passou a ter um debate candente no dia a dia. O Supremo Tribunal Federal só veio se manifestar mais recentemente sobre essa questão. Era algo que a gente lá atrás, em 96, já pregava e que agora restou reconhecido. Mas só que agora, né, eu diria, não se trata de fazer um meia-culpa, eu continuo pensando da mesma forma, só que agora houve um liberou geral, desculpa uma expressão bem popular, né, e que justamente causa, né, essa questão que você referiu da precarização da mão de obra, com salários muito baixos, etc., quebrando uma certa isonomia que podia ter. Nem tanto o mar, nem tanta terra. Eu preferiria que nós tivéssemos a possibilidade da terceirização, mas uma terceirização com algumas regras, com algumas proteções ao trabalhador terceirizado, né, no sentido de haver uma certa isonomia com o trabalhador da empresa, de ter garantias, né, do ponto de vista previdenciário, garantias da saúde do trabalhador, meio ambiente de trabalho rígido. Então, assim, eu acho que as coisas não podem voltar, né, àquilo que foram. Não pode ser 8 ou 80. Na Revolução Industrial, nós tínhamos os meias-forças, que eram crianças trabalhando, que eram mulheres grávidas trabalhando, etc., sem nenhum tipo de proteção. Depois, isso endureceu de uma forma tal que, corretamente em algumas situações, mas a gente não pode voltar agora a essa época da Revolução Industrial que a gente tanto condenou, onde o homem era um produto. O homem não era uma força de trabalho que fosse bem recompensada. Não podemos voltar a isso. Portanto, continuo defendendo a possibilidade de terceirização, continuo defendendo que essa questão da atividade meia, atividade fim, não é o critério mais correto e coerente para se dizer se há ou se não há terceirização, mas eu também entendo que nós não podemos voltar, né, à barbárie, a uma escravidão, né, por conta disso, com a precarização do trabalho e dos empregos. Vejam,
como a entrevista ela desnuda algumas coisas. Veja o sentido social, o acurado a pendor de olhar ainda nessa relação capital-trabalho, onde quase sempre o trabalho é vilipendiado, essa análise, apesar de Alfi ter trabalhado muito mais para as empresas, o que dá aí o seu caráter holístico. Mas, Alfi, vamos voltar o tempo que você foi presidente do Conselho Federal da OAB. A questão do exame de ordem. Hoje nós temos mais advogados do que qualquer um outro país, mais do que a Índia, que tem uma população muito maior, infinitamente maior do que a brasileira. O exame da ordem é ainda essencial para a advocacia? A sua constitucionalidade, que foi ventilada na sua época, você tão bem defendeu. O exame de ordem é imperioso para a advocacia ainda, Alfi? Eu não tenho dúvida de que sim. As situações que estavam presentes quando nós lutamos pela manutenção do exame de ordem, pelo reconhecimento da sua constitucionalidade, né, à luz dos preceitos que estão incertos na nossa Carta Magna, elas continuam presentes. Primeiro, nós tivemos, historicamente, um boom, uma explosão de cursos jurídicos no Brasil. E a qualidade disso, né, ficou muito comprometida, porque era um momento em que o cidadão tinha que ter, né, uma formação de nível superior. Eu sou favorável, sim, que aconteça, mas é necessário que se tenha critérios para tudo, critérios que privilegiem a qualidade, que privilegiem um compromisso, né, das faculdades de direito com a justiça, de um modo geral, com o sistema de justiça, de um modo geral, porque ela está formando ali os futuros operadores da justiça brasileira. São os delegados, os advogados, membros do Ministério Público, da magistratura, de carreiras jurídicas do Estado, de um modo geral, advocacia pública. Portanto, há de haver esse compromisso. Não pode ter aquele pacto, né, de mediocridade que a gente chamava, né, antigamente, é muito conhecido. Uns fingem que ensinam, outros fingem que aprendem. É evidente que nós não estamos aí a criticar os professores, em absoluto, mas a falta de compromisso, muitas vezes, dessas entidades de ensino que estavam muito mais interessadas em receber, né, as mensalidades dos seus alunos ou os financiamentos, os subsídios que o governo brasileiro dava, né, e dá ainda, né, financiando o estudo dos alunos pobres, etc., carentes, e essas universidades, para se manter, acabam vivendo disso. Portanto, as condições históricas me parecem que continuam mantidas. Hoje nós temos 1.350.000, em média, um pouco mais, um pouco menos de advogados no Brasil. É muito, realmente, é muito. Naquela época que eu fui presidente, não se chegava a 1 milhão, e já era muito. Imagina agora, em que a gente vai nesse avançar aí de cursos de direito, que acabam rendendo alguns pobres, vamos dizer assim, né, alguns empresários que não têm compromisso com o ensino, mas compromisso com a sociedade, com os compromissos com seus próprios bolsos. Isso acaba, digamos assim, encaminhando para uma necessidade de um certo controle social a respeito desses cursos de direito. E esse controle social vem, Valber, justamente no exame de ordem, porque é um exame que procura aferir minimamente, né, o conhecimento técnico que foi repassado nas universidades. É um exame de aptidão, não tem número de vagas. Né, você precisa, você e você mesmo, no sentido de alcançar uma nota mínima para que você possa exercer a tua profissão. Né, porque essa é uma profissão que a gente já viu logo no começo dessa entrevista, que tem um compromisso histórico com a democracia, que tem um compromisso histórico e constitucional com as liberdades do cidadão. Então, imagina vocês da gente deixar que pessoas que não têm uma certa qualificação, né, mínima para exercer a advocacia estejam no mercado de trabalho e trazendo prejuízos às pessoas. O advogado lida com dois bens que são vitais na vida das pessoas, né, que é a liberdade e o patrimônio.
E a pessoa estar presa por um erro da advocacia, a pessoa perder seu patrimônio por um erro do seu advogado, é algo que a gente, enquanto instituição, precisa ter esse compromisso com o país, como temos historicamente demonstrado isso. Portanto, o exame de ordem ele é necessário, ele tem assento constitucional, né, porque cabe ao Estado brasileiro disciplinar, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso, né, as qualificações profissionais necessárias para o exercício de uma profissão. É o mesmo caso em relação aos médicos, que têm que fazer uma residência, enfim, aos engenheiros também. Então, a gente precisa ter essa concepção de que o sonho que é prometido, muitas vezes, na universidade, ele se torna um pesadelo, porque as pessoas, porque os empresários do ensino, não estou condenando a todos, isso certamente não pode ser tomado como uma verdade totalmente absoluta e global, não é isso. Temos faculdades privadas que são de nível de excelência espetacular, né? Mas temos um grande número de faculdades que não têm esse compromisso porque preferem pensar no bolso dos seus integrantes do que propriamente naquilo que vai produzir na sociedade. E o compromisso com o ensino é muito grande. Na Ordem dos Advogados do Brasil, na minha gestão, a gente trabalhou muito, porque a Ordem tem um parecer a respeito da liberação de novos cursos jurídicos, na nossa comissão que era o ensino jurídico, mas que nós transformamos na nossa gestão de educação jurídica, dado a amplitude que a gente enxerga esse compromisso com a educação. E a Ordem participou, debateu, foi às universidades, tentando se aliar, né, numa briga, numa corrente, eu diria, virtuosa de qualidade do ensino jurídico. Acho que avançamos, mas ainda temos muito a fazer, e eu tenho certeza que o exame de ordem veio para melhorar cada vez mais essa relação da advocacia com os cidadãos a partir da nossa autorização constitucional de defensores da liberdade. Não tenho dúvida nenhuma, veja, Ofir, o que a gente está fazendo com essa juventude, e eu sou professor do pessoal lá do 3º período, 4º período, na cadeira de Direito Eleitoral e Direito Constitucional, veja que a gente está fazendo um estelionato com a juventude. A gente está oferecendo a eles uma ascensão social, um trabalho de cidadania, quando, na verdade, eles não têm nenhuma possibilidade, porque nenhum país precisa de tanto advogado. Isso, economicamente, é um custo de transação horrível. Eu estou aqui no Rio, teve ontem a conferência dos advogados, e a gente vê, tem setores assim que demandam advogados, mas que gera um custo de transação ao Estado tremendo. Por exemplo, a questão previdenciária. Para que litigar tanto a questão previdenciária, que é essencial? Para que a litigiosidade na questão tributária? Veja, um país com 27 regulamentações só de ICMS. Isso é algo assim que nenhum país do mundo tem. Nós temos 4 instâncias. A sociedade merece conflituosidade dessa. Como procurador do Estado, eu, em Brasília, terça-feira, tive que fazer uma audiência virtual no interior, porque alguém que foi clonado, alguém que foi multado, alguém que é multado do Detran, ele chega e diz que a placa é clonada. E aí rola testemunho, eu vejo o custo disso, um custo assim que deveria ser algo meramente factual, cabal, gera um custo para o Estado muito grande. Mas vamos lá, esse papel da OAB, ele na luta pela ficha limpa, porque a ficha limpa, a inelegibilidade, ela representa um caput diminúcio, porque, teoricamente, a soberania popular deveria ser preponderante. Mas esse caput diminúcio não ajuda a democracia, não ajuda a depurar a sociedade. A lei da ficha limpa representou, ao seu ver, Alfir, e com sua luta, um avanço ou um retrocesso? Bem, Valber, eu acredito que foi um primeiro passo. Um primeiro passo que tem como pano de fundo maior a questão da educação. Eu sempre pontuo que tudo, por trás de todas as nossas mazelas nesse país, temos a questão de uma educação deficiente do povo brasileiro, que precisa ser cada vez mais estimulada e melhorada pelo Estado. Então, a lei da ficha limpa veio num momento em que nós estávamos vivendo uma completa desordem, uma completa inversão de valores dentro da política brasileira. Era necessário algum instrumento
no sentido de dizer, olha, partidos políticos, vocês têm responsabilidades. A responsabilidade, vocês são a grande interlocução entre o cidadão e o Estado. Os partidos políticos são esse instrumento. Você, como professor de direito constitucional, como professor de direito, como advogado renomado e reconhecido nas instâncias eleitorais do nosso país, na justiça eleitoral do nosso país, sabe muito bem que é necessário que tenhamos uma participação do Estado nas questões eleitorais, né, no sentido de exigir dos partidos políticos cada vez mais responsabilidade. Os partidos políticos têm uma importância essencial na democracia. Eu não vejo como a gente possa ter democracia, efetivamente, se não tiver partidos políticos fortes, etc. Mas isso não pode ser desviado, né, para se colocar qualquer pessoa para ser candidato porque ela tem dinheiro, né? Ou porque ela tem votos, porque está na mídia, faz um programa de televisão ou de rádio, etc., que fala de crimes, fala enfim, de soluções do dia a dia que as pessoas podem ter, né? Muitas dessas soluções completamente equivocadas. Então, assim, nós não podemos buscar a democracia somente de vencer eleições. Há necessidade de que as eleições sejam vencidas, sim, de uma forma democrática, séria, transparente, com as nossas urnas eletrônicas, que eu defendo sempre a sua rigidez, né? Mas os partidos deveriam selecionar melhor os seus candidatos. Então, se impor a esses partidos políticos algumas regras para que essas pessoas possam ser bem selecionadas e também condenar aquelas que usaram o mandato para benefício próprio e não para isso como um munus social, um munus da cidadania, para melhorar a nossa democracia, merece ser punido com uma inelegibilidade, etc. Eu sei que é controversa essa matéria, inclusive no âmbito do direito, pessoas que execram a lei da ficha limpa, etc., mas eu penso que ela veio para dar uma contribuição, para mostrar que os partidos políticos, aqueles que passam a exercer esse mundo, porque ninguém obriga a quem quer que seja ser candidato. Né? Você vai porque você quer cidadania ativa. Né? Você tem esse direito. Você pode exercer cidadania passiva, só votando, ou votando e sendo votado, e a cidadania ativa seria essa. Então, ninguém efetivamente trabalha, né, sem essa responsabilidade. Por isso que eu penso que a democracia ficou mais forte, sim, e se deu aos partidos políticos mais responsabilidade com a lei da ficha limpa. Ofir, para nós é um prazer, infelizmente o tempo nos é ingrato. Ofir, como vocês tiveram agora o prazer de ver, não é apenas um cidadão, é um dos grandes baluartes da advocacia brasileira. É alguém que, literalmente, de norte a sul do país, passando no centro-oeste, morando em Brasília, dignifica a advocacia, tanto nos seus atos, como na sua experiência, como nos seus posicionamentos. Porque o advogado não precisa apenas aparecer, ele tem que ser. E para ser, nós temos que ter não só posicionamentos, mas nós temos que ter nossa vida, o nosso legado. E isso o Ofir tem, inclusive com o DNA, já que pegou do seu pai e o aprimorou, esse compromisso com a advocacia, com a cidadania brasileira. Ofir, o Caleidoscópio Jurídico, o ICL, fica muito honrado, muito satisfeito. Para nós, mais do que satisfação, é honra, e damos a você a oportunidade das suas considerações finais. Obrigado, Valber. Eu quero agradecer mais uma vez a essa oportunidade. Eu penso que a gente, cada vez mais que conversa sobre democracia, cada vez mais que conversa sobre o papel da advocacia, a gente ajuda as pessoas, ajuda a compreender qual o papel efetivo do advogado e a sua importância no Estado Democrático de Direito. Portanto, participar de um programa qualificado como o seu é uma honra para mim também, e eu tenho certeza que você também, que também tem no DNA a advocacia, com irmãos, enfim, com a família voltada para essa questão da área jurídica, como eu, seguimos bons exemplos. Esses exemplos têm que ser seguidos e não há nenhum problema na vida da gente de seguir bons exemplos, seja de nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, enfim. Isso não nos desmerece. A gente tem apenas que, a partir daqueles exemplos, melhorar cada vez mais a nossa atuação e a atuação da justiça.
Portanto, contem sempre com a gente e parabéns também. Fico muito honrado por esse convite. Bem, nós agradecemos o advogado, o cidadão, o pai de família, Ofir Cavalcante, por ter nos brindado. E gostaríamos de convidar vocês para o próximo Caleidoscópio Jurídico, que vai ao ar pelos canais Eduardo Moreira, o ICL, no YouTube, todas as terças-feiras, de 5 às 6 da tarde. Muito obrigado a todos e a todas.